Um bom dia a todos, um bom dia às pessoas que se engajam em algum tipo de busca do conhecimento, de saber como a sociedade a sociedade onde a gente vive, Londrina e Maringá, que é casa comum a muitas famílias e a muitos grupos de trabalho, e não só extensão da residência de algumas pessoas que fazem parte de grupos de trabalho, grupos de tradição obreira. Grupos de trabalho, grupos de tradição obreira é uma expressão encontrada em muitos processos no judiciário. Inclusive o próprio judiciário, ele se identifica como um grupo de tradição obreira na construção daquilo que a gente tem visto muitas vezes de negativo e de positivo na nossa sociedade. Hoje eu saí do consultório de uma médica, de uma médica, é, eu não acreditei no que aconteceu na consulta, eu simplesmente não, a médica se negou a dar atendimento médico numa situação de urgência e emergência, e durante a consulta, ela estava fazendo R$ 500 a consulta, eu paguei R$ 500 a consulta ali na Avenida Ayrton Senna, número 500. Avenida Ayrton Senna, número 500. R$ 500 na consulta e ela começou a digitar no Google para dar o atendimento. Eu não acreditei nisso, eu não acreditei que ela estava digitando no Google. Não se faz pesquisa no Google hoje. A gente tem, quando muito, Google acadêmico. O Google acadêmico. Você pagar R$ 500 numa consulta particular para a médica fazer pesquisa no Google, hoje nós já temos relatos, nós já temos prova que a inteligência artificial programada em camadas, ela não está se enganando. Ela está deliberadamente mentindo. Existem provas já de que a inteligência artificial está fazendo isso, inteligência artificial generativa. Então, eu não acreditei que a médica estava fazendo isso. No final da consulta, eu pedi a restituição do meu dinheiro e disse que eu ia acionar essa senhora na polícia, no GAECO. Quando ela saiu da consulta, ela falou na frente de todos os pacientes para a secretária: o que eu te falei sobre esse paciente? Falei para você não marcar a consulta dele. Estava colocando a culpa na secretária, mas a omissão de socorro, artigo 135 do Código Criminal, foi por ela, não foi por causa da secretária. A secretária não pediu para ela fazer omissão de socorro. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Criminal, 2 anos de retenção, de reclusão. 2 anos de reclusão. Independente do tempo, se não houver piora no quadro e não houver morte agora, mas se no futuro a morte estiver relacionada com isso, não faz diferença o tempo da ação, o tempo da omissão de socorro. Eu fui na polícia, levei o boletim de ocorrência da polícia no Ministério Público. Ela está com todas as informações da médica, inclusive o show que ela deu na presença de todos os pacientes. A secretária não é culpada pelo que a médica fala dentro da consulta. Nós estamos passando, eu estou nervoso, ninguém fica bem numa situação dessa, eu estou nervoso. Eu fui ao Ministério Público pessoalmente, a consulta foi no dia 11, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, e eu pedi o acionamento da polícia, pedi o Ministério Público e pedi o acionamento do GAECO. Porque nós estamos passando em Londrina e Maringá uma pandemia de atendimentos médicos, uma pandemia de atendimentos médicos dessa maneira, como um modus operandi. É um modus operandi de atender determinadas pessoas em sociedade.
É o modus operandi. Então nós temos, se vocês, os mais velhos, o Roger Abdel-Nassi, o Wikipédia dele, ele dá um estuprador coletivo de mulheres. Trabalhava com inseminação artificial e de atendimentos prestados dessa maneira por mulheres e por homens na área médica de Maringá. Essas são informações públicas, mas existem muitas mais informações públicas, como uma médica do SAMU no Norte Pioneiro, gravado em vídeo, apresentado no Bom Dia Paraná, eu acho que é o jornal local, Bom Dia Paraná. A médica cobriu uma pessoa que estava viva num acidente automobilístico, e a pessoa estava se mexendo enquanto estava sendo gravada. Norte Pioneiro. Essa médica, a informação dessa médica, ela diz que ela trabalha em hospitais, no SAMU e presta atendimento particular. Informação pública dela. Informação pública. Informação pública. Então eu estava vendo essa pandemia de atendimentos médicos com um modus operandi de fazer, o judiciário, a ação do judiciário e qual tem sido a decisão de cada caso aonde o judiciário tem atuado, como um grupo que foi identificado como um grupo de tradição na Constituição. O judiciário paranaense, a corrupção do judiciário paranaense, ela está num nível absurdo. Ela está num nível que não dá para levar da maneira como está. Em Londrina, em Maringá, nas segundas instâncias em Curitiba, está impossível. Quem assiste TV recentemente, viu os bastidores do Sérgio Moro em Curitiba. A corrupção do judiciário paranaense, ela não se resume àquilo que foi mostrado do Sérgio Moro recentemente. Ela está muito além. Em São Paulo, foram indiciados, eu não sei se foram presos, quase todos os membros do Departamento da Polícia Científica, que fazem perícia, que fazem análise. No Paraná nós temos um número determinado de laboratórios que estão exames laboratoriais e fraudes em exames laboratoriais. Nós temos um determinado número de laboratórios que estão impedidos de realizar atendimento. Então a sociedade tem que ver agora quem vai entrar, o que vai ser feito, tem que fazer o acompanhamento. Se essas pessoas foram presas, fraude em exames laboratoriais, adulteração, descarte sem fazer análise. Se você pega todas as penas que somam, elas dão mais de 20 anos de reclusão. Nós temos um grande número de laboratórios no Paraná, nós temos um grande número de laboratórios. Operação contra a prova em Mato Grosso. Prenderam um laboratório inteiro. Operação PCS Saleme, no Rio. Fraude em exame de AIDS. Fraude em exame de doença venérea. Eu pedi a atuação do GAECO para um laboratório no Rio de Janeiro. Sentar na denúncia por causa de um laboratório no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Adulteração de remédios. O que acontece é o seguinte, que esses médicos, esses laboratórios, incluindo o judiciário,
Eles têm um modus de fazer, uma forma de fazer criminosa. Eles têm uma forma de fazer criminosa que já é conhecida dos seriados da Rede Globo. É muito interessante quando você tem seriados da Rede Globo mostrando como é a atuação desses grupos. O seriado chega antes das pessoas, da atuação dos mesmos grupos. Está numa corrupção absurda, que não se resume. Então, os seriados, eles mostram como esses grupos de trabalho, uma sociedade organizada em vários grupos de trabalho, como eles atuam criminosamente. Então, os seriados da Rede Globo estão todos ali. No funcionalismo público, eles estão trabalhando. Uma das formas é a linha direta, ligação online para a pessoa que está ali. Você lembra aquela história da Igreja Universal? Que você chegava na Igreja Universal, quem sabe onde era a Igreja Universal em Londrina? Próximo ao terminal ali. Que você chegava na Igreja Universal, o pastor estava prontinho com a sua ficha para fazer o seu atendimento. Que o pastor estava prontinho para fazer o seu atendimento. Então, eu estava no INSS de Jacarezinho, o médico recebendo uma ligação com instruções. O trabalho é do médico. Quem estava passando a instrução para o médico alterar a forma de preencher a ficha do paciente? Essa é a linha direta do crime no funcionalismo público, mas tem a linha indireta. Como aconteceu no crime de Salto, em São Paulo, quando um policial matou os 2 superiores hierárquicos dele. Eles não estavam recebendo informação numa linha direta, mas eles estavam fazendo um trabalho indireto dentro da própria corporação de São Paulo. O mundo está um pouco melhor sem esses dois superiores hierárquicos do soldado do crime de Salto. A sociedade está mais segura, um pouco melhor. Então, quem passa as informações, quando o crime não é na linha direta no funcionalismo, quando o crime é quem passou as informações para os superiores hierárquicos terem uma conduta criminosa dentro da polícia. E quando o que acontece é dentro da polícia. Vocês lembram do caso dos desembargadores em Mato Grosso? Vocês viram as imagens de WhatsApp de quem estava dando as sentenças nos lugares dos desembargadores? Eles publicaram em várias. Então, um desembargador não é um desembargador? Você sabe qual é o orçamento anual da Polícia Federal? Você sabe qual é o orçamento anual das polícias militares? E o serviço reservado das polícias militares e civil? Qual é a turma que tem que ser controlada no caso dos desembargadores de Mato Grosso? As duas. Tanto o desembargador quanto as pessoas que tiveram a imagem de WhatsApp mostrada. Quem está fazendo o controle de turma? Os criminosos por detrás? Quem faz o controle das duas turmas? Das sentenças dadas e dos juízes que atuam com o crime e para o crime, e em benefício do crime contra a sociedade e contra si próprios. E quem faz o controle das turmas de quem está por trás das sentenças dos juízes? Você quer ver quanto? Hoje nós temos escritórios em bairros nobres de São Paulo, Londrina e Maringá, no estado do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Nós temos centenas, 1 milhar
de escritórios, da mesma maneira praticando terrorismo digital em sociedade. A polícia de São Paulo prendeu um grupo. Nós devemos ter centenas, talvez 1 milhar espalhado pelo Brasil inteiro. Você pega o orçamento das polícias e vê que a polícia prendeu 0,001 0,000,0,001 grupo. Então, a sociedade, nós temos que levantar um debate público em relação à corrupção no judiciário paranaense, em relação aos bastidores do judiciário paranaense, que não se resumem ao que foi publicado a respeito do Sérgio Moro recentemente. Uma consulta pública, uma audiência pública em relação agindo dessa maneira. Credenciados com o Conselho Regional de Medicina, com número. Se eu pudesse contar com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês, meu nome é Franco, e você me vê na rua, eu tenho 2 metros de altura, estou sempre de óculos. Se puder me tratar com cordialidade, se puder não me agredir na rua, se puder não assim, aquela coisa que falta para o ser humano hoje, eu vou agradecer, eu vou ficar feliz. Se você morava na zona sul de Londrina, pertencia à paróquia do Pisa, Cristo Redentor, bom, minha vida não tem muita. Se puder me tratar com cordialidade, que eu acho que não é uma obrigação, não é uma obrigação. Ela só é uma obrigação para o ser humano. Para o ser humano. Então, muito do que está acontecendo em sociedade, eu não falo nem porque eu quero e nem porque eu gosto disso. Sabe? Por causa do processo de inevolução do homem. Eu sou administrador, eu mantenho em dia a teoria da administração, e nós temos os pais da administração, os pais modernos da administração. René Descartes. René Descartes, em francês, é um mapa, não é uma carta. Não é o René da carta, é o René do mapa. Então, René Descartes é o pai do racionalismo moderno, e os pais da administração moderna, nós temos 2 pais, um inglês e um francês. O pai da administração moderna inglês se chama Frederick Winslow Taylor. O pessoal conhece o último nome dele, Taylor. E ele coloca num livro em 1908 aquilo que eu considero uma das bases da. Não é fácil falar sobre isso. Eu morei em casa de terra de chão batido, sem piso, sem energia elétrica, sem água potável, no garimpo. No garimpo, em Mato Grosso, quase fronteira com o Pará. Quase fronteira com o Pará. Eu não me lembro se já tinha, eu acho que não tinha sido nem criado o estado do Tocantins. O Tocantins foi o último estado brasileiro? Eu não me lembro certinho, mas foi na década de 80, eu era criança ainda. Uma realidade muito difícil. Eu sei tudo que eu não tive, tudo que eu não pude fazer.
que a minha vida é muito difícil, era muito difícil e continua muito difícil hoje. Então eu não falo com desrespeito, mas eu falo porque parece mais útil falar sobre o processo de inevolução do que não falar. Porque isso já foi falado em 1908. O pai moderno da administração, o pai da administração moderna americano, tem um francês, se chama Taylor, e ele disse que um homem e uma mulher sem desenvolvimento intelectual e cultural ou com baixo desenvolvimento intelectual e cultural não são diferentes de um animal no pasto. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque a educação formal, pública ou particular, ela está sendo substituída pela educação dos grupos de trabalho, pela vivência da vida. Então nós temos pessoas que andam no caminho da inevolução e tem pessoas que não conseguem entender que leis de progresso e evolução não é uma coisa que acontece espontaneamente se você não atende, se você não dá e não exige mais de si. Se você não dá e não exige mais de si. Pessoas que inevoluem, andam para trás literalmente, e pessoas que não andam para frente, vão ficando para trás. Olha o que foi dito em 1908 pelo pai da administração moderna. Que um homem e uma mulher sem desenvolvimento intelectual cultural, ou com baixo desenvolvimento intelectual cultural, não são diferentes de um animal no pasto. É muito triste, porque a educação particular e pública, ela não está sendo suficiente para retirar o homem da condição de animal no pasto. Mas já teve outra pessoa, uns 35, 40 anos depois, aproximadamente, que falou, ó, o homem e a mulher que não são diferentes de um animal no pasto já tem um grau para trás. É muito difícil. É muito difícil. Então, em relação aos grupos, à sociedade de grupos de trabalho, a gente precisa diferenciar família de grupo de trabalho. Uma família é um conjunto muito grande de pessoas onde nem todas pensam de maneira igual. Somos todos diferentes entre nós. Um é alto, magro, outro é baixo, gordo, um é branco, outro preto. Somos todos diferentes entre nós. Ensinaram pra gente, aquilo que a gente já foi ensinado, já não vale. Somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais perante Deus. Não somos todos iguais perante a lei. Nos casos dos desembargadores de Mato Grosso, no caso da corrupção do Paraná, que não se resume ao que foi publicado do Sérgio Moro. Nós temos bastidores públicos da corrupção no judiciário. A linha direta, a indireta, o modus operandi do judiciário paranaense. Então, um livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. Eu vou ler um parágrafo do livro. Ele fala do livro sobre grupos políticos. Ele fala sobre grupos políticos. Ele fala sobre acidentes. Não se tratam de acidentes, não. Isso não é um acidente. Omissão de socorro não é um acidente. A multiplicação do mal em sociedade, a conduta criminosa não é um acidente. A corrupção que não se resume, aquilo que foi... Nós temos bastidores públicos. Então, eu vou ler um parágrafo do livro. Porque só o homem está sujeito a tornar-se um imbecil. Não será porque volta assim a seu estado primitivo, e enquanto o animal, que nada adquiriu e nada tão pouco tem a perder, fica sempre com seu instinto. O homem, perdendo de novo com a velhice e outros acidentes tudo que sua perfectibilidade o fizer adquirir, descamba assim mais baixo que o próprio animal? Será que é só o homem que
tem a capacidade de descambar em algo mais baixo que um animal? Então, aquilo que foi dito em relação a homens e mulheres que não são diferentes de animais no pasto, em 1908, Rousseau já havia dito. Isso é algo que descamba em algo mais baixo que um animal. E depois, em 1940 e poucos, foi dito outra coisa, mais difícil ainda. Isso não é acidente, não se trata de acidente. Vendo na nossa sociedade. Eu estava vendo quantas mortes de criança em afogamentos nas piscinas, casos suspeitos de afogamento. A polícia deixou de investigar. Nós temos uma pandemia de crianças afogadas, mortas, encontradas mortas afogadas, em piscinas, com a presença dos pais, onde os pais, sob o cuidado dos pais. Então, na igualdade de gênero, no caminho da inevolução, do crime, da omissão de socorro, temos muitas mulheres que descambaram em algo mais baixo que o próprio irmão. Muitas mulheres. Uma pandemia, desatendimentos médicos com modus operandi. Um judiciário corrupto no Paraná muito. Orçamentos anuais das polícias federais, civil, militar, com serviços reservados. E onde está o trabalho disso tudo? Onde uma sociedade vivendo, as cidades de Londrina e Maringá vivendo com pandemias. Um atendimento médico, estupradores coletivos, ginecologista Hilton Cardim, em Maringá, 35 anos de prisão. Mas tem muito mais gente nessa lista. E nós precisamos levantar um debate público, uma audiência pública, para fazer o controle da legalidade junto com o judiciário. Acompanhar o trabalho de um judiciário corrupto, muito mais corrupto do que se mostra, porque a sociedade ela tá se fragmentando em grupos de trabalho. Ter uma família, pertencer a uma ou outra família, não significa que a família pensa de maneira igual. Grupos de homens, os brancos, grupo dos brancos, brancos com instrução, brancos sem instrução, brancos tal, o grupo dos pretos, pretos com instrução, pretos sem instrução, pretos com educação, pretos sem educação, e da mesma maneira todos os outros, diferenciar. Somos todos iguais aos olhos da lei e aos olhos de Deus. Ensinavam no passado, hoje o correto é: somos todos diferentes entre nós. Um é gordo, um é baixo, outro é magro, outro é negro, outro é branco. Perderam a capacidade de entender o que significa por favor. Pessoas que querem ser respeitadas desrespeitando os outros. Não vai se parar, não se para nem em Londrina, nem em Maringá, para dizer que na minha residência eu não vou aceitar o tratamento que o doutor tal, o doutor
Dr. José não aceita na residência dele, não se para discutir isso. Que dentro da minha residência eu não aceito aquilo que o Dr. José também não aceita dentro da residência dele. Só vai parar ou se você for desrespeitado, ou se fizerem com essas pessoas que descambaram em algo mais baixo que um animal, aquilo que elas fazem com as outras. É isso que está em jogo na nossa sociedade com as audiências públicas, com as pesquisas públicas. Eu gostaria de contar não só com a atenção de vocês, eu gostaria de contar com a colaboração do maior número de pessoas possíveis. Eu vou levantar números de laboratórios interditados, fraudes, modus operandi, informações públicas. Modus operandi, indiciados, a situação de cada um e quantos foram os prejudicados. Para vocês verem que o número é muito maior do que o médico que pegou 35 anos de prisão em Maringá. Públicas e trazer informação pública para o público da sociedade de Londrina, das sociedades de Londrina e Maringá. Muito obrigado.